Bom dia, boa tarde, boa noite, caros leitores, bem-vindos ao Dragonborn Cast, o seu podcast de literatura favorito. Meu nome é Rafael Ribeiro e hoje eu estou com mais um escritor, o Rodolfo Guimarães Neves. Rodolfo, seja muito bem-vindo, pode se apresentar. Opa, muito obrigado, Rafael. Meu nome é Rodolfo Guimarães Neves, eu sou de Olinda, Pernambuco, nasci em 1º de novembro de 79, sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, que eu morei lá um tempo, né, uns 15 anos, mas voltei a morar em Recife, e onde eu moro atualmente. Também sou bacharel em Economia pelo Estácio de Sá e tenho especialização em Planejamento e Gestão Pública pela Universidade de Pernambuco, né? Eu tenho diversos contos e poemas selecionados em diversas antologias, dentre as quais os concursos que mais se destacam foi um do Senhor dos Anéis, que eu fiquei em 7º lugar, ganhei até a trilogia completa. Eu tenho um conto chamado Mal Iluminado, que foi publicado na coletânea 23 Formas de Morrer, a Invocação na coletânea Cosmocontos, em 2023, e eu tenho 3 livros, né, publicados. Eles, outros contos e poemas, né, de contos e poemas, meu livro de ficção científica dinâmica orgânica e minha peça teatral chamada Ressentimento. E tem um HQ baseado no meu livro de ficção científica homônima, chamada A Dinâmica Orgânica também. Bem, é isso, eu sou apaixonado por ficção científica e enveredei pelo caminho, pela senda das letras, né? O que você manda? Muito bom, muito bom. É bom ver escritores que possuem uma vasta obra, não só na questão dos livros publicados, mas também na questão dos contos, que eu já ouvi isso, principalmente quando eu estava começando, quando eu comecei, eu queria ir mais para a área dos contos para testar, ver como que eu ia me dar bem, se eu ia me dar bem com determinado estilo, com determinado gênero, e o pessoal falava, nossa, mas você está escrevendo conto. Então, quando eu vejo um escritor que não só, além dos livros, também possui contos, eu gosto muito de conhecer contos novos dos autores. E Rodolfo, conta pra gente como que foi a sua entrada no mundo da escrita, o que te inspirou, quais foram as maiores influências. Você mencionou que você escreve ficção científica, por exemplo, por que você gosta desse gênero, o que te levou a esse gênero? Conta pra gente dessa sua experiência, de como você se tornou escritor. Bem, enfim, eu sou de uma família onde meus pais liam muito, né? Minha irmã também, mais velha, lê muito, e até minha irmã menorzinha também lê bastante, então a gente é uma família de leitores mesmo, sabe? Então isso é um grande passo para quem também quer enveredar nas letras, né? Eu não fiz letras, né, como grande parte dos escritores, mas eu fiz direito, mas eu sempre fui uma pessoa muito observadora, sabe? E eu gosto muito de ler, tive essa influência dos meus pais, né? E com o tempo passei a querer contar minhas próprias histórias, assim. Eu comecei escrevendo um pouco como hobby, né? Na época eu era casado, já faz uns 15 anos, e no tempo livre que eu tinha, eu gostava de escrever algumas coisas, uns poemas, uns contos. Aí minha esposa falava, por que você não começa a concorrer nesses concursos literários, né, que tem na internet? Não custa nada. Aí eu comecei a mandar alguns textos e comecei a ver que eles eram selecionados, né? Existem concursos mais criteriosos que outros, claro, mas pela minha felicidade eles vinham sendo selecionados para participar das coletâneas. E uma coisa puxa a outra, enquanto a ficção científica, né? O que estava se tornando um hobby já começou a se profissionalizar. Eu comecei a fazer umas oficinas de escrita. Eu fiz uma com o Rodrigo Gurgel, fiz alguns com o Rodrigo Gurgel, de contos, crônicas, né? Com o Rodrigo Gurgel. Eu fiz um ato de escrever com o Pedro Bial também. Participei nesses cursos de internet, sabe? E quanto à ficção científica, é uma paixão na minha vida, é algo à parte, é uma coisa que eu trago desde a infância. Meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, ele vinha com a VHS do Star Trek, né? A nova geração, e a gente se maravilhava lá com o mundo da ficção científica, das naves espaciais, essas coisas. Então, eu tomei muito gosto pela ficção científica, de pensar o futuro, né? Como seria o futuro da humanidade. E isso me fez querer escrever meu próprio livro de ficção científica, assim. Eu consegui escrever e tive a felicidade de criar um universo
um universo próprio de ficção científica nacional. Eu vou desenvolver já no segundo livro, já estou para escrever o segundo livro já, que é a Dinâmica Orgânica, é o primeiro, né? Eu vou fazer o segundo. E foi por aí, né? A minha influência na literatura é basicamente Kafka, Dostoiévski, Machado de Assis. Né? São figuras tarimbadas, mas eles realmente não deixaram de exercer a forte influência em mim, porque é uma forma extremamente... Kafka, por exemplo, é uma forma extremamente... Ele escreve como se você tivesse num sonho, né? O castelo, o processo de Kafka, eu achei muito curioso. Isso me despertou muito essa forma, essa vontade também de querer escrever. Show de bola, show de bola. Aí então, vamos agora falar então sobre os seus livros. Você disse que você criou praticamente assim um universo próprio. Vamos falar um pouquinho sobre esse seu livro de ficção científica. Conta pra gente um pouco sobre o que ele é, quais os temas abordados, quais foram as principais referências. Você já citou algumas aqui, mas especificamente referências, por exemplo, do personagem principal, você se inspirou em quê? Então, fala um pouco pra gente sobre de onde veio a ideia, como foi o processo de escrita e um pouquinho sobre o que ele fala. Rapaz, a ideia, ele veio assim, eu já tinha umas ideias, eu sou uma pessoa bem observadora, só. Eu já tinha umas ideias bem desde os 11 anos de idade, bem estranhas assim da sociedade. Eu sempre via como a sociedade me parecia um grande organismo vivo, né? Uma célula gigante e tal, e a gente fazendo parte dessa célula, né? Por exemplo, tem os órgãos públicos, as artérias também, não é uma analogia nova, né? Uma coisa antiga, né? Mas, assim, no livro eu levo meio ao pé da letra isso, né? Literalmente, a transformação de nações em organismos vivos, mas vamos por partes, assim. Eu estava, numa determinada ocasião, falando com meu pai, você não acha que a gente está meio no organismo, né? Eu tinha um apartamento com uma vista bem panorâmica da cidade, lá em Vitória, quando eu morava lá em Vitória, sabe? Eu sempre via aqueles carrinhos passando, tal, aqueles prédios, as pessoas vivendo nos prédios, nas varandas. Aí a imaginação tomou solta, né? Eu era criança e com o tempo eu fui maturando essa ideia e já com esses conceitos de ficção científica que eu tomava nos filmes, essas coisas, tinha que também em termos de influência de ficção científica teve vários filmes, Blade Runner, né? Um pouco de Matrix também, Star Trek, por aí vai, né? Aí eu tive a felicidade de pegar meu primeiro voo internacional eu fui fazer uma viagem, aos 15 anos, eu fui fazer uma viagem para Paris, eu tive essa oportunidade, né? Então, eu comecei a ver a cidade de cima, várias cidades, né, por onde o avião passava por cima, né, pela janela do avião. E isso só me deu aquela epifania, assim, aquele insight, né? Falei, rapaz, essas cidadezinhas, assim, parecem verdadeiras células de um organismo, né? A gente está numa dimensão tal que talvez a gente não consiga enxergar isso de cara, assim, mas talvez outra dimensão de realidade, a verdade seja essa mesmo, né? Que seja um organismo. Mas, bem, como é que é a história, mais ou menos? Basicamente assim, depois de uma guerra nuclear, que devastou a humanidade, né? A humanidade já vinha se segregando entre os psicoevoluídos, as pessoas mais ricas que conseguiam pagar o desenvolvimento genético e intelectual dos seus filhos, né? E uma casta de operariado, né? Então teve uma terceira guerra, uma população imensa, onde bilhões morreram, tal, teve uso de artefato nuclear, teve uso de armas biológicas. Então, depois da guerra, o mundo devastado, principalmente no hemisfério norte, fez com que a economia se tornasse uma coisa bem delicada, né? Uma economia extremamente avançada tecnologicamente, mas delicada, e muitas áreas de cultivo foram perdidas para contaminação radioativa e biológica, então tudo tinha que ser otimizado. Então floresceram filosofias, e uma dessas filosofias foi de um filósofo chamado Zoni Schwartz, mas é claro que é um personagem do livro, né? Ele não existe, né? Ele veio, a guerra mesmo começa em 1119, então muitos refugiados vêm morar no Brasil, né? E isso aí tem uma influência espírita da minha formação. Eu me considero simpático ao espiritismo, né?
mas tem até aquela profecia, uma profecia espírita, que fala que depois de uma guerra muitos refugiados viriam morar no Brasil, né? Aí o Brasil seria meio que dividido, mas no meu livro o Brasil continua inteiro, né? Continua inteiro, só que com regiões realmente colonizadas, assim, por refugiados também, misturado com brasileiros. Bem, enfim, continuando, houve nessa situação, né? Aí a filosofia de Zoni Schwarzman, alemão, do século 23, né? Ele dizia que a humanidade, a distribuição do poder e da inteligência descambaria para um salto dimensional da sociedade, que seria para um organismo vivo individual, onde essas pessoas, os mais notáveis da sociedade, formariam o cérebro desse novo ser, né? Seria o fim da história desse ser e início da história fim da história da nação e início da história desse ser individual, onde os neurônios, os antigos notáveis da sociedade, compartilhariam a hiperconsciência. Então a trama é mais ou menos essa, a trama global é essa, assim, o Brasil seria um baluarte da democracia, ainda permaneceria preservando a individualidade e os direitos individuais do cidadão, e várias nações no mundo teriam se transformado em organismos vivos, né? É um negócio bem inusitado. Eu mesmo não tenho muita notícia disso, de coisa semelhante na ficção científica, assim. Eu não tenho notícia, eu sou um grande consumidor de ficção científica, eu não vi nada muito parecido, não, assim. Mas parece que talvez em jogos de videogame ou mangá, talvez tenha alguma coisa parecida, não sei. Mas a ideia basicamente é essa, né? Algumas pessoas falam que eu me influenciei pela teoria de Gaia, né? Mas é um pouco diferente, porque Gaia trata de o planeta Terra inteiro como um organismo vivo, entende? Então, o planeta, a atmosfera, os animais, a solo, né, essas coisas todas, bactérias, tudo estaria um organismo vivo, e o ser humano seria mais ou menos um parasita nesse organismo. Já no que eu estou tratando aqui é uma nação, deixar de ser uma nação e virar um organismo vivo mesmo. O povo seria o corpo, né, e o cérebro, o núcleo, que seria feito pelos uns escolhidos da sociedade, a casta intelectual, psicoevoluída, né, formaria esse cérebro, e no começo eles não sabem muito bem como é que vai dar, mas depois eles se transformam em uma coisa que já não é mais humana, né? Então tem uma trama que eles lutam intertemporalmente. Então o livro tem um personagem principal que é o Antônio, né? Que na verdade ele é do século XXI, só que esses seres e o mundo livre, que é capitaneado pelo Brasil, eles lutam intertemporalmente para a preservação de suas existências, né? Ou seja, eles vão atrás de pessoas do passado que têm ligações com gente que está no núcleo, que fossem parentes, né? De pessoas que estão no núcleo desses seres, que poderia ser uma fragilidade para o núcleo, e eles poderiam adentrar o núcleo, que é um negócio extremamente fortificado, cheio de defesas psicomnemônicas e espirituais, e que seja. Então eles precisam dessas pessoas do passado, enquanto que os mega-organismos, né, assim chamados mega-organismos, esses seres, querem destruir esses elementos do passado, de ligação com um passado paralelo. Rapaz, uma história meio complexa isso. Uma história que aborda vários temas, para você ter ideia, aborda clonagem, telepatia, aborda fim da história, aborda alguns princípios de teogonia, que está no livro também, Teodicea, viagem no tempo, bem, enfim. Aí, o que você quiser perguntar mais especificamente, o personagem principal é Antônio. Eu baseei, assim, quando eu estava escrevendo, nasceu o meu sobrinho, o nome dele é Antônio, né? Eu quis fazer essa homenagem, justa homenagem a um sobrinho muito querido. Aí eu coloquei o nome do personagem principal como Antônio, e as pessoas do Brasil e dos mega-organismos viajam no passado para tentar liquidar Antônio ou trazer ele de volta ao futuro, né? Então começa trazendo ele para o futuro, conseguindo trazer, e ele é uma fragilidade, porque ele tem uma parente, uma sobrinha lá, que virou um neurônio de um mega-organismo, né? Então ele é uma fragilidade nesse núcleo do mega-organismo, é uma forma de entrar no núcleo, porque tem uma regra que nenhum neurônio não pode destruir o outro, né? Então, talvez uma pessoa que tivesse uma ligação muito forte emocional, genética e histórica e mnemônica com a pessoa, talvez não fosse destruída também. Então, eles
Eles usam essa tática de usar pessoas do passado para poderem ingressar no núcleo, porque eles precisam saber da linguagem do núcleo, né? Eles não conhecem a linguagem do núcleo, a linguagem do mundo, né? E eles precisam decifrar para ter uma forma mais eficaz de combater esses mega-organismos, que é a própria negação da humanidade, né? É uma pior espécie de totalitarismo, com perdão do trocadilho, né? É bom porque, assim, a gente observa que ele é uma história bem complexa, é uma história bem original, então, e ela pega, como a ficção científica, eu gosto de ficção científica, e a grande vantagem é que a gente consegue explorar muitos aspectos. Ela não dizendo que outros gêneros também não possam expandir, explorar, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, fantasia, terror, eu sinto que, por mais que você tenta inovar, você acaba meio que ficando engessado em alguns enredos, em algumas estruturas literárias, algumas narrativas. E a ficção científica você consegue expandir e ser o mais original possível. E por mais que você tenha suas referências, por mais que você tenha suas fontes, você acaba criando sempre algo muito mais original. Eu acho que é muito mais difícil nesse sentido, não dizendo que escrever ficção científica é fácil, mas é muito mais difícil você fugir do clichê quando se trata de fantasia e terror do que na ficção científica, porque ela é um leque aberto e você explora, e você se aprofunda, e você cria novas tramas e subtramas. Por isso que eu acho muito interessante a ficção científica nesse ponto. E uma outra coisa que me chamou a atenção, duas coisas que me chamaram a atenção na sua trama. Primeiro, vamos começar que me chamou mais atenção, assim, de cara, é o fato que o Brasil não foi destruído. Normalmente a gente vê as obras já retratando qualquer coisa do hemisfério sul, tá, a África tá devastada, a Austrália já era, o Brasil foi destruído. Sobrou quem? Sobrou os Estados Unidos. E é difícil você ver o oposto. Então, quem tá capitaneando, como você mesmo falou, é quase que um movimento de resistência acaba sendo o Brasil. É muito interessante ver sobre essa ótica de que a gente conseguiria sobreviver a uma catástrofe. E o segundo ponto que me chamou a atenção, fazendo meio que um paralelo com o que a gente vive hoje, será que de certa forma, entre aspas, dadas as devidas proporções, a gente meio que não tá caminhando também para isso? Porque, por mais que seja uma realidade completamente extrapolada, então a gente está criando um ambiente completamente fictício, onde tudo virou um único organismo, quase que uma única consciência. Mas hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, meio que o nosso foco acaba sendo direcionado para um único lugar, para um único assunto, e a gente tenta se desprender disso, mas a gente não consegue. A gente tá o tempo inteiro com o celular, a gente acorda, a gente pega o celular, a gente vai dormir, a gente tá com o celular. Então, será que, entre aspas, a gente meio que não tá caminhando para isso, para que todo mundo acabe preso a essa realidade virtual, colocando suas consciências num único lugar? Então é muito interessante como você abordou isso, lógico, ao extremo, no nível que realmente se tornou um organismo vivo, mas é muito louco como a gente observa isso meio que na realidade já acontecendo. O fim da privacidade, a questão de que nós sabemos muito mais sobre o que está acontecendo do outro lado do mundo e não sabemos nada sobre o nosso vizinho que está de porta com a gente. Então é bem interessante como que a gente consegue pegar esses temas da nossa atualidade e jogar isso ao máximo na ficção científica. Muito bom, fiquei bem interessado em saber mais sobre o enredo, sobre os personagens. Sobre o processo de escrita, não só da forma orgânica, mas de outros contos e textos no geral, como você acha que você, como escritor, quais os principais desafios, na sua opinião, para a escrita? Quais as ferramentas que você utiliza para vencer, por exemplo, bloqueio criativo, que é uma coisa que muitos escritores têm? Conta um pouco pra gente do seu processo de escrita. Sim, o processo de escrita basicamente, eu uso um bloquinho de notas, sabe? Eu uso um bloco de notas. Conforme a gente vive, né, e vivencia as coisas da vida, às vezes surge uma ideia bacana, assim, falei, rapaz, eu podia colocar isso num poema, num conto, né, podia desenvolver esse tipo de deixa, né, dessa ideia aí, que eu vi alguma coisa assim no jornal, eu vivenciei na minha vizinhança, no condomínio. Então, normalmente eu coloco no bloquinho, né? Tem até o Evernote, né? Eu acho que é Evernote o nome, tem um elefantinho assim que eu vou até fazendo as anotações. Primeiro, assim, para não cair no esquecimento, né? Porque eu até achava assim, não, essa ideia é muito boa, também não vou esquecer nunca, mas eu vi que isso não é tão assim, pelo menos para mim, não é tão
verdade, assim, porque às vezes eu já sabia que eu tinha umas ideias bem legais, mas não consegui desenvolver porque eu não tinha feito as anotações devidas quando surgiu os insights, surgiram os insights. Então eu passei a anotar essas coisas e fico muito tempo, curiosamente, eu acho que cada um tem suas ferramentas de criatividade, né? Eu fico muito tempo ouvindo música instrumental e pensando nos meus contos, nos meus poemas, no meu livro de ficção científica, na continuação, pensando como é que se desenvolveria esse tipo de coisa. Eu coloco músicas instrumentais, músicas de filmes, isso me ajuda bastante, né? Me faz me concentrar melhor. Por incrível que pareça, eu coloco até algumas músicas de eletrônicas, né? E me ajudam a pensar o futuro, assim. Quanto mais futurista a música, assim, no caso da ficção científica, mais me instiga, né? A ficar refletindo. Aí eu fico longas horas refletindo. Eu sou uma pessoa muito pensativa. Então essa, assim, eu acho que cada um tem seu jeito, né, de criatividade, mas o meu é bem, não sei se chega a ser um pouco simplório, mas é ficar matutando muito, ouvindo música e vendo, captando as coisas da vida e não deixando de anotar no meu bloquinho, né? Aí anoto para não perder a ideia e sempre acrescentando nos insights uma coisa nova, assim. Aí eu vou criando uma história, assim, um insight levando ao outro, um insight e tal, aí já dá para montar uma história. Eu tive até uma história que eu ia fazer um conto, aí surgiu um concurso de teatral, aí eu estendi o conto, eu já tinha lido Ibsen, já tinha lido o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, também li um livro sobre drama, né, sobre roteiros, né, que é da criação roteiro de Doc Comparato. Na verdade, esse livro eu li um terço do livro só, mas já me deu bastante ideia. Ler bastante livros também, né, ajuda, né, você sempre tem uma influência, é impossível, como diz Rodrigo Gurgel, é muito, muito difícil você não ter uma influência de um escritor passado, né? Então, coisas do cinema também, mas o meu processo criativo é mais ou menos esse, né? Aí nessa peça teatral era para ser um conto, eu transformei, saiu o concurso, eu transformei numa peça teatral, uma peça não muito longa, né? Mas para concorrer a concursos normalmente são assim, e eu tive a felicidade até de ser vencedor desse concurso nacional de teatro, com a minha segunda peça que não foi publicada ainda, tá para ser publicada pela Terra Redonda, chamada Resignação. Aí eu justamente pelo fato de eu estar anotando no bloquinho, e quando eu fui estudar, né, às vezes você tem que estudar a forma como você quer escrever. Por exemplo, eu queria escrever em teatro, eu fui para o livro de Doc Comparato, né, fui para um livro sobre literatura, para pegar a estrutura da forma da peça teatral. Eu já tinha feito uma peça teatral um pouco mais singela, né, que era o Ressentimento, que já tinha publiquei em autopublicação, e nessa Resignação eu tive a felicidade de ter feito um bom trabalho, e me deu até a primeira colocação, mas foi na Revista Pub de 2023. Deve estar para ser lançado para a Terra Redonda agora. Então é isso que eu quero dizer, assim, estudar as formas, né, da literatura, conto, poema, novela, essas coisas. É sempre interessante você saber como encaixar a sua história, né, e eu fico matutando demais, pensando muito mesmo, e ouvindo muita música, e escrevendo em bloquinhos de notas, assim. Esse é meu processo criativo. Show de bola. Um ponto que me chamou também a atenção, que a gente já tinha conversado no início, é que você mencionou que, além dos livros e também dos contos, você conseguiu fazer algo bem diferente que alguns escritores não conseguem, e eu que fiquei muito curioso para saber como é que foi isso. Você adaptou a sua história da forma orgânica para uma HQ. Isso é algo muito legal. Sim. Isso é algo muito legal que a gente também não vê com muita frequência. Os autores conseguindo fazer essa transição de formatos. E no seu caso, primeiro, como que surgiu a ideia? Já era uma vontade sua? Você é um consumidor de HQ. E para realizar isso, qual o passo a passo? Como foi esse processo? Precisou adaptar muita coisa? Ficou igual? Ficou bem redondinho? Ou não? Precisou cortar para ficar mais curto? Como foi tudo isso? Bem, enfim, eu participei
eu contratei um quadrinista, que é um dos maiores quadrinistas de Pernambuco, chamado Pedro Ponzo, né? Pedro Ferreira Ponzo, Pedro Ponzo. Eu e ele fizemos a adaptação do livro. O livro em si era o próprio roteiro do negócio. Então a gente fez a adaptação do roteiro, né? E é justamente isso que você estava dizendo. A gente teve que cortar bastante coisa. Isso foi uma dor no coração, porque tive que cortar uns diálogos que eu achava muito importantes, mas não estava dando fluidez na narrativa, de acordo com o Pedro, né? A revista ficou muito legal. Eu realmente contratei um serviço de um quadrinista, né? Mas participei da adaptação do roteiro. Eu e ele, a gente adaptou o roteiro. Teve uma nossa colega Benê fez a coloração e ele desenhou maravilhosamente bem a HQ. Teve, por essas questões de layout, balão, páginas limitadas, né? O tamanho dos desenhos. Então a gente teve que cortar muitas coisas. A história teve que ser realmente adaptada. A gente ficou uma coisa bem mais sucinta. Ficou uma coisa mais jovial, mas poderia dizer um pouco mais juvenil mesmo a história, por causa de algumas falas um pouco mais, levemente mais cômicas, assim. O livro até que tem umas partes um pouco cômicas também, assim, mas assim, não tanto, né? A revista em quadrinho ficou muito mais leve e a gente tentou, para driblar algumas limitações, a gente colocou uma introdução, que é justamente a introdução que eu tenho do prefácio do meu livro. O primeiro parágrafo do prefácio do meu livro a gente quebrou em 4 parágrafos e fez uma introdução na HQ, enquanto que no final a gente apresentou, junto com os desenhos extras de bônus, né? A gente apresentou, eu fiz um glossário, né? Um glossário com os principais conceitos de dinâmica orgânica, justamente com esses 2 ferramentas o leitor se situar na trama, né? De que está no futuro, pós-guerra, já teve a grande primavera, né? O que eu chamo de grande primavera, que é reerguimento da humanidade, mas que ela se cingiu em 2 modos de vida antagônicos que lutam intertemporalmente, como eu já havia dito aqui. Então eu faço essa observação, né, no início, para localizar o leitor, porque os desenhos já começam já na viagem do tempo, do agente do futuro, né, que é o Dimitri, né, que ele vai tentar resgatar Antônio e levar para o futuro, e a trama e por aí vai, né, a trama por aí vai. Mas realmente ficou algumas coisas, alguns elementos do livro não ficaram tão bem abordados assim na HQ, mas em compensação a HQ ganha pelo fato da rosto aos personagens, assim, do desenhos, né? Maravilhosos desenhos, Pedro Ponce, colorido, inclusive. Foi um custo bem alto para mim na época, mas como você até me perguntou, eu tive essa vontade de fazer HQ porque eu queria expandir. Eu achei, assim, que eu estava na mão com uma história fora do padrão, uma história bem, de certa forma, um certo traço de originalidade, porque eu não vou garantir que tenha 100% original, porque eu acho que nada hoje em dia é 100% original. Dizem até que tem algum desenho japonês que fala que compara o organismo também, alguma coisa nesse sentido. Nunca ouvi falar nisso, mas assim, parece que tem alguma coisa, um japonês, americano, não sei. E tem os glóbulos brancos, mas eles abordam de uma outra forma, assim. A polícia é o glóbulo branco, o bandido é o vírus. Mas não é bem assim que eu trato. Realmente, quando a força-tarefa do mundo livre invade um mega-organismo chamado Germânica, né, que é a antiga Alemanha, o sistema imunológico de Germânica é acionado, né? Então a trama por aí vai. Eu não posso, né, interessante nem falar muito para não dar muito spoiler, assim. Mas é isso. Então teve esse desafio. A história, o final ficou diferente do livro, ficou mais jovial, mais juvenil também, os dois. Ficou mais para jovem mesmo a revista. Mas para mim é jovem em todas as idades, sabe? Porque para quem gosta de HQ também pode aparecer um excelente desenho. É um excelente gráfico e coloração fantástica de Benê também. Foi um trabalho tão bem feito que eu tenho muito orgulho dessa revista, assim. E eu agradeço muito a Pedro também, Pedro Ponzo, por ter aceitado esse desafio e ter feito tão bem os gráficos. Toda a arte gráfica é dele. Eu não sei desenhar, então a gente se ajudou bastante aí e tal. Ele me fez, contratei o serviço dele e ele entregou um belo trabalho, assim. Só na parte, na fluidez da narrativa, né? Porque você vai virando as páginas, tem aqueles desenhos, todas essas coisas. Alguns diálogos não podiam caber em balões tão grandes, senão ia prejudicar
o desenho, né, o layout da página, então a gente teve que cortar, fazer uns diálogos um pouco mais singelos, né, mais sutis, assim, mais, como é que eu digo, mais menores, né? Então é isso, mas foi um desafio, foi gratificante, eu achava que estava na mão com um universo bacana de ficção científica, eu quis já fincar minha bandeira tanto na literatura quanto na HQ também, porque eu pretendo desenvolver isso num outro livro, e quem sabe que pode originar também um outro HQ, né? É isso. Eu gosto muito quando eu vejo essas adaptações de mídias, porque eu vejo, por exemplo, a primeira adaptação que eu me lembro, assim, de livro para HQ, eu lembro da adaptação que teve do Crônicas de Gelo e Fogo, que é o do Game of Thrones. Eu li essa adaptação, eu achei bem interessante. Vi a adaptação também de quando teve a adaptação do Nerdcast RPG. Então eu gosto muito quando o autor ele consegue fazer essa adaptação, porque eu acho que é uma forma de você conseguir trazer mais conteúdo para dentro de uma obra que já existe. Você expande ela, você consegue trazer mais para os fãs. Como você falou, eu particularmente, tenho algumas pessoas, alguns amigos que eu converso que já não gostam tanto, mas eu gosto. Eu gosto quando dá cara aos personagens. Porque por mais que eu imagine como seja, eu prefiro sempre ver a visão do autor sobre esse personagem. Tem alguns amigos meus que não gostam tanto disso, que gostam de ter essa liberdade, mas eu prefiro muito mais estar em sintonia com o autor. E quando tem a adaptação, para mim é fantástico, porque expande muito daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente já gosta. Eu acho fantástico isso. E ficou bem bacana, mas assim, lembrando que é um HQ de ficção científica, não um HQ de super-herói, né? Porque uma das críticas que eu recebi foi que eu acho que tinha uma pessoa que tava esperando que saísse raio laser dos olhos do cara, dizendo, não, querido, isso aqui é uma ficção científica. A parte de ação, na verdade, tem bastante ação no livro e na HQ, mas fica meio na parte da segunda parte, assim, né? Mas tem toda a história que olha, tá muito legal, cara, mas eu vou mandar pra você um livro e HQ, aí eu gostaria se você pudesse me dar o retorno, mas ficou muito bacana mesmo a HQ. Tem gente que só lê HQ porque não tem costume de ler livro. E a gente quer expandir, a gente tem uma ideia, quer contar um mundo, a ideia, assim. Então a gente quer expandir para todas as formas, né, de manifestação da arte, né? Eu gostaria que tivesse muito um desenho animado ou um filme, mas assim, então, o pessoal não sei se diz que eu tô sonhando demais, mas eu acho que é de sonho também que se vive o artista, né? Então eu penso também, talvez no futuro, um desenho animado, um filme no futuro, mas no futuro, assim, se o negócio realmente cair na graça do público. Né? Não, mas eu acho que a gente nunca tem que sonhar pouco. Se é pra sonhar, tem que sonhar grande. Exatamente. Se é pra sonhar, tem que sonhar grande. E duas coisas que eu vejo na HQ, que eu não sei se eu chamaria de pró e contra, eu não gosto de usar esses termos, mas eu vejo como uma vantagem e como uma barreira, mas que pode ser facilmente quebrada. A vantagem, como eu já disse, da HQ é que a gente consegue expandir muito mais. Não só a questão do universo apresentado, mas também questão de público. A gente consegue entrar num público que normalmente não está acostumado a ler. Ao mesmo tempo, uma barreira que precisa ser vencida, mas aí com um bom trabalho de adaptação, com um bom ilustrador, com uma boa equipe, a gente consegue contornar essa barreira, que é a questão que a gente acaba ficando um pouquinho mais limitada na questão de espaço. No livro a gente consegue destrinchar um pouco mais como é esse universo, a gente explica um pouco mais como funcionam as coisas. Na HQ a gente fica um pouco mais fechado no enredo em si, não consegue expandir para explorar muito nesse aspecto. Mas nada que um bom trabalho de edição não seja utilizado para realizar essa adaptação da melhor forma. E eu acredito que tenha ficado muito boa essa adaptação. Para a gente finalizar, Rodolfo, não só a Dinâmica Orgânica, mas outras obras suas, onde que os leitores conseguem encontrar suas obras? Você está publicando hoje por quais casas editoriais, ou é publicação independente? Como que os leitores conseguem chegar até você? Bem, enfim, eu tenho meu Facebook, Rodolfo Guimarães Neves, pode pedir, entrar no Messenger, que é negócio lá. Eu tenho alguns exemplares físicos de A Dinâmica Orgânica, mas você pode encontrar no Kindle, né, na Amazon, no Kindle. No Kindle Unlimited tá de graça, tá R$0. Para comprar tá R$30. Eu tô até vendo com a editora, né, se eu imprimo mais, mas eu ainda tenho alguns exemplares restantes, assim. Eu acho que eu tenho mais uns 6 ou 7 exemplares para vender fisicamente, que foi mais ou menos uma autopublicação, sabe? Eu tô esperando
se eu tiver a felicidade de engrenar isso aí, o público gostar, talvez a própria editora tenha interesse de publicar mais, assim, ou print on demand, alguma coisa assim, que na medida que a demanda vai tendo, vai havendo, eles vão imprimindo mais. Mas enfim, o livro Eles, Outros Contos e Poemas está basicamente esgotado, assim, a parte física. Eu acho que eu só tô com uns 7 exemplares físicos. Eu tinha bastante, mas eu distribuí muito, vendi bastante, e ele tem, na verdade, mais ou menos uns 10 contos e uns 15 a 20 poemas. É bem legal também, foi um trabalho bem bacana. Eu tive umas limitações de trabalho. Eu tenho uma peça teatral também recentemente, que é bem fininha, um livro bem fininho, foi bem experimental mesmo. Eu tava, na verdade, tava praticamente dando de graça, só para distribuir fazer essa distribuição, né? O pessoal tem mais conhecimento do meu trabalho, mas também tem pouquíssimos exemplares físicos em casa. Aqui já dei bastante para amigos, essas coisas, para eles conhecerem melhor meu trabalho. E A Resignação, meu poema que ficou em primeiro lugar no concurso Pub da revista Pub de 2023, deve estar saindo agora. Demorou um pouquinho, né? Mas deve estar para sair agora pela editora Terra Redonda em março, né, deste ano, né? Então, pela editora Terra Redonda no site, eu acredito que dê para comprar. Vai estar ele e mais uns 4 peças teatrais também que participaram do concurso. Eu fiquei em primeiro, eu acho que deve ter um cantinho de destaque que me deixou uma alegria muito grande ter participado desse concurso. Quanto às limitações, aí eu tive umas limitações de escrita também, por causa da pandemia, né? Aí foi tudo um pouco mais apressado. Eu tive, na verdade, Dinâmica Orgânica mesmo, foi publicado em 3 editoras diferentes, né? Uma foi na época do Covid e saiu... depois eu chego no HQ. Saiu alguns defeitos pontuais de revisão. A outra eu tive problemas contratuais com a editora, que não me entregou no prazo. Demorou mais de 2 anos para me entregar e não me entregou até hoje. Então estou esperando esses livros. E eu fui para outra editora, a Ibis Livros, que sim, fez uma revisão muito mais rigorosa, revisão gramatical muito mais rigorosa. Ficou muito mais legal o livro, assim. Não teve a pressa, né, do Covid. Enquanto a HQ saiu praticamente impecável. Tive essa felicidade, porque foi um trabalho também já em conjunto com o Pedro, então a gente foi se ajudando na revisão também, e saiu muito legal também. Para quem gosta de HQ, eu espero que goste da Dinâmica Orgânica também, tá em HQ ou no livro, né? O livro a história é muito mais complexa e detalhada no livro, mas a HQ tem muitas vantagens na parte de desenho, né, de arte gráfica. E basicamente a história essencial do Dinâmica está lá na HQ. Não tem muita diferença, não. Aí são 2 realizações que eu tive, na verdade 5, né, realizações que eu tive, e me deixam muito felizes, assim. Muito feliz, né, esses livros, essas obras. Mas é isso, Rafael. Mais eu agradeço a oportunidade também pela essa entrevista. É um prazer para a gente receber você, Rodolfo. Muito obrigado por estar com a gente, compartilhando não só o enredo dos seus livros, contos, da sua HQ. Fiquei curiosíssimo. Eu quero muito pegar agora e ler a Dinâmica Orgânica. Vou ler o livro e vou ler a HQ, quero comparar as duas. E muito obrigado também a você, nosso ouvinte. Para conhecer mais o trabalho do Rodolfo, vai ter o link aqui na descrição com as redes sociais dele, como você entra em contato, como você conhece o material dele. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Até semana que vem com mais entrevistas, mais autores e mais histórias fantásticas aqui no Dragonborn Podcast. Até a próxima.